Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 624 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, sempre em defesa da Constituição de 88. Indique a uma amiga é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembra que acabamos de postar, e peço desculpas até pelo relativo atraso, foi a correria do período da tarde, né? A entrevista com o senador vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, né? Tá muito boa, excelente, acabamos de postar, já está com um número de views muito grande, tem muitas informações ali que são preciosíssimas, né? Eu vou até depois, durante a live, até comentar algumas delas para vocês observarem na entrevista, que é muito, 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 muito importante. Amanhã estamos postando também a entrevista com o economista Samuel Pessoa, colunista da Folha de São Paulo, e uma outra entrevista bem interessante sobre a questão das festas clandestinas em São Paulo. E temos toda uma programação, até domingo, de entrevistas bastante interessantes, com reflexões, né, sobre esse momento complicado que vivemos. Lembro também que nós temos o clube de membros, até, né, a rima não é muito boa, lembro com membro, mas o clube de membros, é só vocês clicarem aqui no azulzinho, seja membro, tem todas as informações, os selos, emojis, o encontro sobre cultura, e o encontro no último domingo de cada mês, e o encontro sobre política, fazendo um balanço do mês na última sexta-feira. E teremos nesse domingo, excepcionalmente, o conteúdo extra, né? Vejam lá, é muito fácil, clicam que vocês têm todas as informações no Seja Membro. E vamos manter, evidentemente, como já disse, né, a estrutura que nós temos aqui da nossa live, das entrevistas, como estamos fazendo, tá bom? Assistam a entrevista ao Randolfo Rodrigues e não esqueçam, e amanhã temos logo cedinho com o economista Samuel Pessoa. Lembro que no Twitter é o Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Passei todo o noticiário, acompanhei, conversei com entrevistados, falei com um monte de gente, a questão toda, né? A primeira grande notícia que nós já falamos aqui, né? E que também o senador Randolfo Rodrigues comenta na entrevista conosco, é que a CPI continua trabalhando, não haverá os depoimentos, né? Mas continua o seu trabalho levantando todos os documentos, e tem um material imenso, além de reuniões que estão sendo estabelecidas pelos diferentes grupos dentro da CPI, grupos de trabalho, entenda-se. Ou seja, vale destacar que o recesso é constitucional, portanto, está na Constituição, mas mesmo assim a CPI continuará fazendo todo esse trabalho. Não terá somente os depoimentos, mas logo no início de agosto, né, a partir de 3 de agosto, retoma os depoimentos, mas continua trabalhando no período de julho, e isso é importantíssimo, porque as descobertas são sérias, seríssimas, que estão sendo feitas, né? Por exemplo, eu acho que só destacar algumas questões muito rápidas da entrevista que tivemos com o senador Randolfo Rodrigues, né? Fica muito claro que o Bolsonaro não queria as vacinas porque ele estava atrás de propina, isso hoje já é mais que certo. O trabalho que a CPI fez é a descoberta de sites bolsonaristas, o senador faz referência a um deles, chamado Instituto Força Brasil, que é hilariante, segundo a descrição do senador, um instituto chamado Força Brasil, que era contra as vacinas da Pfizer, mas estaria, de acordo com o senador, assisto a entrevista, intermediando compra de vacinas. Em nome de Jesus? Será? É sempre Jesus, né? Ele também lembra a questão lá do episódio do Pazuello, né, com o japonês, o chinês, melhor dizendo, perdão, o John, todo chinês chama John, até brinquei hoje numa entrevista que dei, né, todo chinês chama John, né, imagina o John. Quem é o John? Durante 1 minuto e pouco, naquele vídeo, né, comprando a Coronavac por 3 vezes o valor do que o Butantan vende, 30 milhões de doses, no intermediário que não tinha as 30 milhões de doses, só isso, e ele assinou o termo de compromisso. Esse é o Pazuello, corrupto, assassino, genocida, né? É isso. Nós temos de pontuar e determinar quem é essa caterva,
né? Morreram mais de 500 mil de brasileiros. Se você pega, quando entrou esse Pazuello no Ministério e quando ele saiu, foram mais de 250 mil mortos. E esse homem anda tranquilo por aí. É mais um psicopata. Nem usa máscara. Nem usa máscara. E ainda está despachando no Palácio do Planalto, estando nativo e ganhando o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, sem fazer nada. O mandrião. Esse é o Pazuello. Então, ele faz referência ao Pazuello, a esse episódio, estou me referindo ao senador Randolfo Rodrigues, o encontro com juristas, vai ter um encontro com juristas para discutir as tipificações penais, excelente, pode ser até que seja em São Paulo, segundo o senador Randolfo Rodrigues, né? Retoma os depoimentos em agosto com o reverendo Hamilton, esse reverendo Hamilton é inacreditável. A Pfizer, o CEO da Pfizer, o senhor Murilo, não conseguia ter encontro com o Ministério da Saúde durante meses, mas o Cabo Dominguete, em menos de 24 horas, depois do happy hour, daquela quinta na sexta, já estava falando com os bambambãs do Ministério da Saúde. Agora, o CEO da Pfizer não, porque não tinha dinheiro para os corruptos, para os coronéis corruptos, o lado podre ali do Ministério da Saúde. E o senador mostra o lado podre. Isso é importante. Vejam esse, por isso que eu falo que isso tem. E essa turma, né? Esse reverendo Hamilton, meu Deus do céu, cada um. Ele fala aí dos coronéis, que eu tinha feito citação anteriormente, né? O negacionismo era negócio, era para roubar, era ladroagem, né? Essa era a estrutura do negacionismo. O Bolsonaro é ladrão, diz ele, ladrão, e fica um silêncio de vacinas. Os núcleos que eles estão criando dentro da CPI, que é importante, com a fake news. Aqueles atos antidemocratas. Tem muita gente, tem um pilantra que fica me enchendo a paciência. Você vai ver, vai sobrar para você. A justiça, entenda-se. Né? Ele já sabe que ele põe aqui a turma dele, é um desses nazifascistas bolsonaristas que ficam me ameaçando. Então, vai pegar as fake news, tá? Vai ter um núcleo sobre o fake news, vai, inclusive, pegar informações da CPI das fake news e analisá-las na CPI da pandemia, e tem muita gente que financiou isso. Muitos dos mais de 500 mil de mortos devem-se a esses supostos empresários, que não são empresários nem aqui nem na China, né? É gente da pior espécie, antissemitas, racistas, tá bom? E então vai ter um núcleo para estudar isso. Veja a entrevista do senador. Há um núcleo para ver as ONGs, falsas ONGs, Instituto Força Brasil, segundo o senador, tudo isso, né? Vai ter um para estudar a Precisa Medicamentos, né? E um outro para o Hospital do Rio de Janeiro. E aí tem uma revelação, hein? Em primeira mão dita aqui para o canal. O mensalão, lá que tem um mensalão lá no Rio de Janeiro, nos hospitais federais. Lá tem um mensalão. Grande Bolsonaro, né? Miliciano. Aí discutimos depois uma série de outras coisas, né? As agressões que o Bolsonaro faz aos membros da CPI, inclusive ao senador Randolfo Rodrigues, a questão do saltitante. Ele falou, olha, eu não sou saltitante não, e nem você diz ele é meu tipo. A minha namorada aqui fala o nome da namorada, etc. E diz assim, olha, mas é melhor ser saltitante do que ladrão e miliciano, né? Em suma, sabe quem está se referindo, ladrão e miliciano, para ele é o mandrião, vamos chamar assim, o Asmodeu, né? O Asmodeu Bolsonaro. Fala também, é muito importante, do relatório final. Pode ser que seja entregue ainda em setembro, por isso que veja a entrevista, todos os detalhes. Estou fazendo um resumo, mal feito, inclusive, muito rápido, está muito mais rica a entrevista dada pelo senador. Relatório em setembro, dividido em 3 tomos, crimes contra a humanidade, crimes comuns e o crime de responsabilidade. Né? Vejam lá uma entrevista, nota 10, com questões que só foram ditas nesse canal. Assistam que vocês vão gostar. Né? Portanto, estamos aí com um número muito interessante de reflexões sobre o Brasil nesse momento. E aquilo que eu disse, o locus privilegiado da luta política seria onde? CPI da Covid, acertei. E alguns diziam ingênuos, né? Ou não sei se tão ingênuos assim. A CPI vai acabar em pizza. Não acabou nada em pizza, ao contrário. Ela está revelando, já revelou o Ministério Paralelo, o Tratikov, tudo aquilo já está tudo resolvido. Galera, né? Agora, toda a corrupção, Covaxin e por aí vai. Né? Hoje nós sabemos todos os medicamentos e como que a estratégia do Bolsonaro, ele não queria vacina porque ele queria propina. É um ladrão.
né? É um ladrão, e esse era o seu objetivo, né? Era criar o caos na sociedade, que chega uma hora que você compra vacina em qualquer lugar. E quando você começa a ver essa gentalha, essa caterva que chegava no Ministério da Saúde, né? Essa turma é o Dominguete, aí depois vai o outro aqui, aí aparece o reverendo. Enquanto isso, empresas sérias como a Pfizer eram impossibilitadas de ter contato. Coronavac, quantas vezes o criminoso Bolsonaro, e ele é um criminoso, um homem que tem as mãos sujas de sangue, quantas vezes esse assassino dizia vacina? Vocês se recordam? Claro que sim. Quantas vezes ele disse que ele que mandava, ele que tinha caneta e que ele não ia assinar a compra da Coronavac? Quantas vezes esse criminoso, esse bandido fez isso? Né? Quantas vezes? Então, qual era a estratégia? Não era uma questão ideológica do negacionismo, que já seria uma tragédia, é mais do que isso. Estava criando o caos, porque esse tipo de liderança precisa do caos. Voltamos, eu fui o primeiro a falar do Engenheiro do Caos, do livro aqui, né? Mas, editado no Brasil, entenda-se, da Emple, a questão que se coloca é que esse tipo de liderança precisa do caos. Então, ele foi criando, viu na pandemia uma janela de oportunidades, um grande momento dele deixar de fazer rachadinha e dar o grande golpe da vida da sua quadrilha, que ele fazia 30 anos, mas o momento estava passando, que era a pandemia. Estavam morrendo 2.000 pessoas, 2.500 por dia, mas isso tem importância para um psicopata, para um ladrão, para um assassino, um homem que não tem consciência? Claro que não, ele quer ganhar dinheiro. Então, quanto maior proliferasse o vírus, maior a oportunidade dele ganhar dinheiro. E desenhou o cenário que, por sinal, nós fomos cantando a bola aqui. Né? Tudo isso, enquanto os outros não falavam, tinha essa visão ingênua. E eu lembrei hoje do Graham Greene, o americano tranquilo, a ingenuidade é uma forma de insanidade. Vamos imaginar que sejam os insanos, né? Achavam que não, porque ele é assim e tal. Não, viu-se agora direitinho. Quanto que os laboratórios ganharam? Alguns laboratórios mais de 1.000%, aumentaram mais de 10 vezes os lucros que ele anunciando, e muita gente ganhou dinheiro, não só ele. Os Mengeles brasileiros ganharam também, os Mengeles, né? Muitos ganharam dinheiro nisso tudo, mas tudo isso a justiça vai se debruçar. Né? É aquela história, amanhã vai ser outro dia, o ponto final da história não é aqui. Muita coisa que vai aparecer. E hoje, acho que eu também fiquei atônito, acho que todos nós, porque estava vendo a reportagem no UOL, o mensalão turbinado do Ministério da Saúde. Tem um mensalão turbinado, turbinado sou eu, né, que apresentei, denominei dessa forma o mensalão. E o Roberto Dias, outra vez, está lá, R$ 98 mil por mês, tinha 296 mil reais para cada um de 3 deputados. E outra vez aparece o nome de Ricardo Barros nas acusações. E vamos ver se elas vão ser comprovadas, mas é assustador. Tinha um mensalão, e que mensalão? Não dá para falar em e é muito maior do que aquele outro do Roberto Jefferson. Lembra com o Roberto Jefferson e o mensalão em 2005, quando ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, etc. Tal? O mensalão lá era aproximadamente R$ 30 mil. Agora, você veja, é importante isso. Em nome de Jesus, certamente vai dizer o Bolsonaro que é um homem de Deus, viu? Um servo de Deus, a gente sabe, né? Ele já participou indiretamente de quantas mortes, né? O Roberto Dias levava 98 mil e 296 mil levava cada um de 3, eram 3 deputados, cada um levava esse pequeno valor. Poxa, que bacana, hein? Que legal. E isso tudo estava ocorrendo num governo que não tem corrupção, viu? É um governo que não tem corrupção, né? Agora, a história toda é que nessa situação, né, nessa conjuntura, o Bolsonaro voltou para Brasília, continuou, atacou os membros da CPI, chamou de 3 otários, né, ficou xingando, aquele jeito o Bolsonaro de ser, que o Brasil acabou aceitando, né, foi banalizando, né, ele atacou o ministro do Supremo, ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, chamou de pedófilo, não podemos esquecer, chamou de idiota, de imbecil. É aquilo que eu falo, eu fui o único a lembrar que o ministro Fux não deveria receber, ele continuou falando, antes que ele peça devidamente desculpas pelo que ele falou, mas ele estava quase morrendo a semana passada, né? E está em Brasília, normal. Quem disse que aquilo lá era uma grande farsa? E hoje até voltei a comentar isso, a história da grande farsa. Não vou citar o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a tragédia e a farsa. Primeiro, né, até brinquei, porque o Bolsonaro não é o Luiz Napoleão, o futuro Napoleão III.
com tudo aquilo que o Marx fala no Tesouro Brumário de Luiz Bonaparte, do Luiz Bonaparte, futuro Napoleão III, que vai destruir a República, e depois vem o Segundo Império, é bom lembrar que a grande reforma de Paris é com o Luiz Napoleão, Napoleão III, e com o prefeito, chama assim, o Barão Haussmann. E se a Paris hoje é tão linda, todos os seus jardins, suas avenidas, seus bulevares, deve-se, não podemos esquecer o Napoleão III, né? Que muito daquilo foi do plano urbanístico daquela época. Então não dá para comparar com tudo aquilo que o Marx acaba com o Luiz Napoleão com o Bolsonaro, né? Espera um pouquinho, nós estamos falando de um sujeito que tem um vazio no cérebro, tem pouquíssimos neurônios, é um cérebro à procura de neurônios, né? E que com uma formação cultural rasteira, ele é um homem, é um miliciano, é um homem que tinha contato constante com assassinos, e eu até não sei, tenho o direito de perguntar se ele não era sócio do Adriano do escritório do crime e se não participou também de diversas atividades daquela curiosa empresa. Ponto de interrogação. Será? Ponto de interrogação, como diria o glorioso e sempre lembrado nesse espaço, Roberto Avalone. A questão toda é que esse homem, então, voltou a Brasília. E aquele teatro todo, né, que foi feito do hospital? Puxa, mostrava, as TVs mostravam ele saindo do hospital das Forças Armadas, ambulância, depois saindo o avião do aeroporto de Brasília, um avião especial. Aí a FAB tem aviões para levar oxigênio para Manaus, aí o brigadeiro de festa infantil, aí ele não tem, aquele brigadeiro patético de festa infantil, aquele brigadeiro rançoso, sabe? Você pega, a manteiga não estava boa, você precisa disfarçar para jogar fora. Bem, aquele patético, quem é comandante da aeronáutica, sujeito ridículo, covarde, cruel, nazifascista, né? Porque honesta tudo isso que está, e nos ameaçou na entrevista para o jornal Globo, né? A cara de pau, né? De querendo a covardia de nos ameaçar. Quero ver se ele tem coragem de ameaçar qualquer brasileiro, né? Mas esse daí pegou o avião, viu o avião da FAB levando o Mandrião, né? Tudo, e toda a sua caterva, sua quadrilha, sua malta, sua pandilha, se assim preferir, e todo mundo filmando, chegando em Guarulhos, filmando. O translado depois para um hospital aqui em São Paulo, idem, tem que mostrar. E aí todas as coberturas de lá. E eu pergunto e insisto, porque só essa questão só que que é falada, que é o óbvio que eu estou dizendo. Por que tudo aquilo? Não havia nada. Ele podia ter sido tratado no Hospital das Forças Armadas, ou lá não tem nada. O Hospital das Forças Armadas não tem equipamentos, não tem nada. Tudo. E diziam, né? Vocês são testemunhas, eu dizia o contrário, mas diziam, não, que ele ia até se licenciar e entregar a presidência ao Arthur Lira, porque o Mourão estava em Angola tratando da Igreja Universal. O general Mourão estava tratando da seita, dos interesses da seita. Tinha lá uma reunião do chefe de Estado, a questão da língua, né? Mas ele foi cuidar da seita, porque a seita foi expulsa justamente, muito bem, parabéns, o governo angolano foi expulso de Angola por toda uma série de fatos extremamente graves que eles lá cometeram e expulsaram a turma da seita para o Brasil. E o Mourão foi lá, era uma reunião do chefe de Estado, mas isso era pretexto, o Mourão foi lá para tratar da franquia dessa seita e que estava atrapalhando os negócios da franquia, caramba. Onde já se viu? Né? Quer dizer, o governo brasileiro está a serviço de uma franquia que ganha muito dinheiro, não paga impostos, eles não pagam. Você paga, eu pago, nós pagamos. A franquia não paga. O chefe da franquia mora fora do país, evidentemente, mora muito bem, mansão, em nome de Jesus. Isso que é importante. Em nome de Jesus. São todos cristãos, servos de Deus. Todos nós acreditamos nisso. E o Mourão foi cuidar disso. Recebeu um não do João Lourenço, presidente de Angola, foi super engraçado. Bem, aí dizia, então, que o Bolsonaro, na medida da ausência do vice-presidente, ia entregar o governo ao Lira, e que era uma jogada, não sei de onde tiram, o pessoal inventa isso e o pessoal cai. Quando ele veio para São Paulo naquela noite, eu li aqui, é só pesquisar, que ele estava muito mal, estava nada. Eu falei que está mal coisa alguma. Ficou aqui em São Paulo andando no hotel, desculpa, Atufalho, hospital, ficou no hospital andando no corredor, sem máscara, tendo contato com um monte de pacientes, com pessoas, era a casa da mãe Joana, de la Madre Juana, todo mundo circulando. Aí ele vai visitar pacientes, tem tudo imagem, sem máscara. Aí, para completar, ele ainda dá uma entrevista para um sujeito horroroso, que em qualquer país sério aquilo não existiria mais nem a pau. Nunca existiria uma coisa daquela. Um programa que envergonha. Quer dizer, é um concessionário de TV.
aquilo, é possível ter um negócio daquele com aquele homem, aquela coisa horrorosa, reacionário, racista, homofóbico, tudo aquilo que viola os direitos humanos e a Constituição de 88. E eles continuam. E deu uma entrevista para esse cidadão, desculpe, esse elemento, ao lado do médico. Eu nunca vi, desculpem, eu acho, até falei hoje na hora do almoço, eu acho que eu estou fora da época, eu estou totalmente fora, eu vivo em um outro Brasil, porque isso é inacreditável, inacreditável. E aí depois, a mulher não satisfeita, que agora estava dizendo aí, no Metrópolis, o Guilherme Amado, que está vendo um problema no casal, mas a mulher, a Micheque, então, achou aquilo uma festa, foi para lá, pô, de Ceilândia para lá, agora para um hotel, ou não, Hospital 6 Estrelas, desculpe, não sabia que tem Hospital 6 Estrelas, desculpe a minha ignorância. Para mim, hospital é um local onde a pessoa vai se tratar num momento grave, não tem hotel 6 estrelas, não interessa, é um absurdo, absurdo. Imagina vocês falarem isso na Inglaterra, imagina, nós vimos aí o sucessor do trono onde nasceu, né? Estou me referindo ao Reino Unido. Aqui tem coisas que é ridículo. Nós somos uma república bananeira. É bananeira, eles estão nos transformando numa república bananeira. Aí a Micheque foi lá, tem foto dela ao lado do maquiador dela, da Micheque, foi lá visitá-la, fizeram uma festa, levou umas xícaras de porcelana para a Micheque. Aí você vai vendo esse teatro, tudo pago por nós. Que essa caterva está aproveitando enquanto pode, porque eles nunca mais vão ter isso. Né? Não vão ter uma festa, estão aproveitando. Vamos saquear o erário. Então, eles estão saqueando, né? Aí ele volta da entrevista na saída, muito que bom, indo para Brasília, e está lá em Brasília, muito que bom, tudo aquilo podia ter sido feito lá, e sem esse estardalhaço. A grande questão que ele quis fazer tudo isso, e aí o pessoal cai igual um patinho para desviar da CPI, o locus privilegiado da luta política no Brasil, como esse disse lá atrás. Foi o único a dizer, ao contrário dos outros que não entenderam nada, nada. E a grande parte desses não entende nada, nada. Né? Aí voltou e continuou atacando, xingando, fazendo tudo aquilo, e o Brasil destruído. Basta ver o apagão no campo elétrico. Nós vamos ter uma situação daqui a alguns meses, nós vamos passar final do terceiro e o quarto trimestre, uma situação terrível, terrível. Vão ter problemas seríssimos. Por quê? Porque não tem governo, não tem nada. Esse governo vive disso, de assalto, são assaltantes. É uma pandilha, sem exagero, liderada por um criminoso. O Bolsonaro, que é ladrão e corrupto, miliciano. É isso que nós temos aí. Agora, nisso tudo, hoje apareceu o Arthur Lira, que é um sujeito patético, né? O Arthur Lira falou, vamos falar de semipresidencialismo. Não, a questão é impeachment, que tem não sei quantos pedidos, inclusive o super pedido na mesa dele. Semipresidencialismo é uma outra discussão, então não podemos misturar uma coisa com a outra. Impeachment é aqui, é algo para agora. O semipresidencialismo deve discutir ou não? Falei até no Jornal da Cultura, falei hoje na hora do almoço também. Deve-se discutir para 2026, é evidente, não para 2022, porque é golpe. Né? Discutir como alternativa, por que não? Por que proibido? Vamos pegar o exemplo, discutir o exemplo francês e conhecê-lo? Primeira coisa, discutir o exemplo português e conhecê-lo, mostrar a diferença entre os dois, discutir, é possível semipresidencialismo com voto proporcional? Presidente eleito diretamente? Sim, mas voto distrital? Puro, voto distrital misto? Como? Porque no caso da França é diferente da Alemanha. A Alemanha, evidentemente, não é o semipresidencialismo, é uma república parlamentar, sendo assim o presidente eleito indiretamente. Diferente. Então, é necessário conhecer essa discussão, né? Apresentar e o Congresso discutir. Eu acho excelente discutir, analisar, acho muito bom a discussão para 2026. Porque esse semipresidencialismo tem problemas? Tem. É uma das razões da crise brasileira? É a única? Não é. Não é. Mas tem de discutir, não é chegar e falar golpe, não sei o quê, mas não tirar o foco da questão que antecede tudo isso, que é o impeachment. Acho que deu para entender, né? Que o Arthur Lira quer fazer uma grande jogada, como se ele fosse um Maquiavel das Alagoas. Quem é Arthur Lira? Quem é Arthur Lira? Que, por sinal, tem não é rachadinha na Assembleia de Alagoas, hein? É um rachadão, porque os valores, meu Deus do céu. Então, a questão que vai passando por toda a conjuntura é que
mesmo com o recesso parlamentar, teremos muita ação política, muita atividade política, debates, né? E isso é muito... A CPI continua trabalhando, não tem os depoimentos, insisto, né? Nós vamos ter nesse espaço aqui a continuidade desses debates, já falei hoje, a excelente entrevista com o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, né? Amanhã tem o Samuel Pessoa, tem uma discussão também das festas clandestinas, temos depois, não vou falar agora, quase eu falei, as entrevistas também, uma outra visão de economia diferente do professor Samuel Pessoa, vamos dizer, com uma outra leitura que é importante, de um ex-ministro da Fazenda, né? E aí vamos discutir também com uma pessoa importante no campo jurídico, isso tudo quarta-feira. E aí vamos seguindo até o final de semana com uma série de reflexões sobre o Brasil. E é muito importante uma questão que a gente insiste. Não é fácil desenvolver esse trabalho que nós desenvolvemos, não pense que é fácil. Em todos os sentidos, inclusive na questão do assédio judicial, que tem um custo, o assédio judicial. Você tem de defender da quadrilha bolsonarista, dos nazifascistas, dos antissemitas, né? Muitos aí poderosos, mas não tenho medo nenhum, nem dessa caterva aí toda. Tal. Eu acho eles todos ridículos, né? E a justiça vai resolver a questão com eles. Mas nós temos de nos defender, e esse é um processo que não é simples, como vocês sabem. Tal. Por outro lado, manter esse espaço de independência sempre crítico e propositivo, e de reflexão, pensar. Hoje mesmo, na entrevista com o Samuel Pessoa, doutor em economia, né, da FGV, eu estava pensando uma série de coisas, falei, pô, ele levantou uns outros pontos e algumas coisas que eu concordava, outras não, mas a questão não era um debate, eu queria que ele apresentasse, porque é um pesquisador sério, a sua visão da economia brasileira. Questões importantíssimas. Então, entrem no clube de membros, isso é muito importante. Está lá em azul, né, um retângulo, clique, lá tem os selos, tem os emojis, lá tem um encontro de cultura exclusivo para o clube de membros, né, no último domingo, na última sexta-feira do mês, exclusivo para o clube de membros, a conversa que nós vamos ter sobre um balanço político, e temos nesse domingo extra, um conteúdo extra, entenda-se, sobre o meu último livro que eu acabei de escrever, essa história geral do Brasil. Cliquem ali que vocês têm todas as informações. E nesse espaço, como eu disse no início, continuamos com essa mesma estrutura. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial, e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. www.cursodovila.com.br, sempre animados, aqui a gente nunca deixa a bola cair, estamos sempre de manter esse ânimo, porque, como eu sempre digo, parodiando o Chico Buarque, não vou cantar, mas amanhã vai ser outro dia. Então, nós continuamos na defesa intransigente da democracia, das liberdades, do Estado Democrático de Direito e da Constituição de 88. Nos encontramos amanhã, então. Até! Thank you.